Eu já vou chamar o nosso convidado, que é o Luiz Felipe Miguel. Ele é professor da Universidade de Brasília e ele escreveu o texto base, né, o livro que serve como base para o curso O Colapso da Democracia no Brasil, 5 anos após o golpe. Professor Luiz Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Bom para Todos, um prazer te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você nesse momento. Deixa eu trazer mais informações. Inclusive, esse curso vai ser oferecido de forma virtual e gratuita pela editora Expressão Popular, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes, inclusive, mas o curso, a primeira aula acontece hoje, às 7h30 da noite. Daqui a pouco eu trago, inclusive, como você faz para acessar tudo isso, tá bom? Agora, professor, eu acho que essa conversa com o Pedro deu um norte aqui para a nossa conversa, para o nosso papo também, porque ele fala sobre isso, né? Sobre como o golpe, lá em 2016, serviu para fazer valer, para botar em prática todas essas mudanças no campo do trabalho, agora nesse foco que a gente está discutindo, como a mini-reforma trabalhista, como a carteira verde e amarela, como foram várias medidas assim que retiram direitos dos trabalhadores. E você sabe que eu conversei com o cineasta Silvio Tendler na semana passada, e ele me falou uma coisa que daí eu quero discutir isso com você, né? Ele falou assim, olha, o que a gente está assistindo hoje em relação a esse governo é a decadência de um governo que deu um golpe mal dado em 2016. E daí eu queria saber a sua opinião. Como você viu esse golpe? Você também concorda que é um governo decadente por conta de um golpe mal dado? No entanto, a gente conversa agora sobre como esses direitos trabalhistas foram retirados de uma forma muito eficiente por esse governo também, né? Eu queria saber a sua visão sobre tudo isso. Veja, eu acho que a gente não tem como entender o que está acontecendo no Brasil hoje com o governo Bolsonaro sem colocar na história o golpe de 2016. O governo que está aqui hoje é a consequência direta do golpe. Quer dizer, por que foi dado o golpe? Por que retiraram a presidenta Dilma sem nenhuma base legal? Não foi simplesmente para substituir a pessoa que estava sentada lá naquela cadeira no Palácio do Planalto. Foi para poder avançar num retrocesso, quer dizer, foi para poder começar um processo de destruição de tudo aquilo que tinha sido pactuado no Brasil, sobretudo a partir da Constituição de 1988. Então, o programa do Bolsonaro, naquilo que ele tem de mais importante, que é o programa do desmonte do Estado, que é o programa da retirada dos direitos, que é o programa da desnacionalização da economia, que é o programa do aumento da exploração da classe trabalhadora, é simplesmente o programa do golpe de 2016. Então, o Bolsonaro é cria do golpe. Mas eu acho que, certamente, aqueles que deram o golpe, os que estavam na liderança do golpe, os políticos da velha guarda como Temer, o grande capital, o pessoal da Lava Jato, eles não deram o golpe para colocar um alucinado como o Bolsonaro na presidência. O objetivo deles era vir o governo Temer, que já foi assim muito rápido o desmonte durante o governo Temer. As coisas com o Bolsonaro estão péssimas, mas a gente não pode esquecer a emenda constitucional que está destruindo as políticas públicas no país. Ela é do governo Temer. Se a gente está com a saúde sucateada, com a ciência à beira do colapso, com a educação sucateada, isso é uma consequência direta de uma emenda que foi aprovada no governo Temer. Então, o Bolsonaro foi uma espécie de acidente de percurso do golpe de 2016. O objetivo deles era, sei lá, eleger o Alckmin, para a gente ter um governo de direita convencional. Mas por que o Bolsonaro continua no cargo? Porque o Guedes está fazendo a política que eles querem, né? E com apoio aí dessa liderança do Congresso completamente desqualificada, o Arthur Lira, que mudou o funcionamento da Câmara dos Deputados a fim de impedir qualquer tipo de debate sério sobre as coisas que estão sendo aprovadas. Então, por um lado, o Bolsonaro envergonha essas pessoas, né, com o negacionismo, com a sua truculência, com a sua grosseria, mas, por outro lado, está entregando o que eles querem, privatização dos Correios, o projeto da reforma administrativa e aí por diante. Quando eu digo, inclusive, quando o Silvio Tendler fala, inclusive, nesse governo em decadência, é porque já se mostra agora que
nas eleições de 2022, esse candidato preferencial é o ex-presidente Lula, né? Então, assim, que tem um outro programa de governo, enfim, é o contraditório ao que a gente vê acontecendo agora. Então, esse governo em decadência, esse golpe mal dado, se trata disso também. Eles não conseguiram fazer valer, e isso tem a ver com essa pecinha central que você fala de Bolsonaro, da figura de Bolsonaro, que ter sido eleito como presidente, ele atrapalha esse golpe? Não, é claro que o Bolsonaro, assim, a figura dele é uma figura grotesca, né? Então, ele retira a credibilidade de qualquer projeto. Mas, assim, é claro, quer dizer, o Lula é o candidato favorito, tem muita coisa para acontecer até as eleições, mas tudo indica que ele é um candidato fortíssimo, né? E eu acho, inclusive, que apesar de todas as ameaças, apesar de todas as bravatas, é muito difícil eles tentarem uma outra manobra, como aconteceu em 2018, para retirá-lo da disputa, porque aquilo ficou completamente desmoralizado, né? Quer dizer, todo mundo já sabia o que era a Lava Jato, mas quando vieram as revelações do Intercept Brasil, ficou assim, é uma coisa chocante, né? Uma verdadeira conspiração contra a democracia no Brasil. E como o próprio Supremo reconheceu isso, eu acho que esse caminho não existe mais. É muito improvável que eles arranjem um outro motivo para tirar novamente o Lula da disputa. E o Lula disputando, é, claro, tem mais de um ano até a eleição, mas assim, dá para apostar bastante na vitória dele, pelo desempenho dele e pela resiliência de uma liderança. Quer dizer, o Lula sofreu aí anos e anos de uma campanha incessante de calúnias e de difamação contra ele, mas ele recuperou essa liderança e ele foi visto no momento em que ele recupera os direitos políticos, ele é visto como a esperança do povo brasileiro para sair desse pesadelo. Isso é uma coisa. Agora, tem o outro lado. O que eles desfizeram da Constituição, o que eles desfizeram da democracia, o que eles desmontaram do Estado, até que ponto a gente vai ser capaz de desfazer o que eles desfizeram, quer dizer. A gente tem uma situação que é complicada. Em que condições, vamos pensar, haverá um terceiro mandato do presidente Lula? E quais são as condições para reverter os retrocessos? O que eles vão procurar fazer é blindar, quer dizer, a partir de agora o jogo está nessa situação. Então, o Lula teria um terceiro mandato para negociar com um Congresso que, com as novas medidas aí, inclusive, que estão sendo apontadas, vai ser tão ruim quanto o atual, quer dizer, pouca esperança de renovação no Congresso, na mão de parlamentares venais, que vão estar querendo lotear o Estado. Um judiciário muito partidarizado, uma mídia muito comprometida, a ideia vai ser que você não possa desfazer esses retrocessos. E isso é uma tragédia para o Brasil. Porque se a gente não for capaz de recuperar o Estado, recuperar as políticas sociais, a gente não vai avançar, a gente vai ter uma democracia de fachada no país. Eu acho que é uma última pergunta, no sentido de que esse golpe em 2016, inclusive, já previa não deixar o poder em 2022, porque a gente sabe que as eleições de 2022 estão em risco, né? Bolsonaro faz esses ataques, os ministros dele fazem esses ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Qual a sua expectativa em relação aos rumos da nossa democracia? Olha, eu acho que a gente está numa situação muito tensa. Eu não vejo nesse momento, força para que essas bravatas do Bolsonaro sejam colocadas em prática. Por quê? Porque os militares são realmente antidemocráticos no Brasil, e ainda por cima estão hoje parasitando o Estado brasileiro e muito felizes com os cargos e as vantagens que estão ocupando e não querem largar a mão disso. Isso a gente sabe, infelizmente. Isso, inclusive, está na conta do que se deixou de fazer na redemocratização, que era ter trabalhado para ter forças armadas adaptadas à democracia. Mas, ao mesmo tempo, esses militares não são coesos, eles não têm uma liderança interna forte, e muito menos o Bolsonaro tem respeitabilidade para assumir esse papel de liderança. Então, eu acho que são mais bravatas. O que não quer dizer que ele não possa construir, de fato, as condições para dar um golpe. É por isso que a reação do que sobra de instituição democrática no Brasil, ela tem que ser mais forte contra isso para impedir que essa construção do golpe continue. Mas ainda assim, mesmo que esse golpe não se concretize, esse novo golpe
do Bolsonaro para impedir as eleições do ano que vem ou para não aceitar o resultado, ele está aumentando a tensão política, de maneira, inclusive, a complicar qualquer novo governo que assuma no Brasil depois das eleições de 2022, porque ele tem grupos armados, muito radicalizados e muito mobilizados a favor dele, e sem nenhum compromisso com as regras do jogo democrático. Então, é necessário dar uma resposta forte, porque não é admissível que um presidente da República fique conspirando contra o processo eleitoral à luz do dia. Isso não tem cabimento em sociedade nenhuma. Se não for dada essa resposta, o risco é que a gente tenha o novo governo com uma dificuldade enorme a mais adicional, que vai ser a agitação subversiva da extrema-direita contra qualquer medida democratizante ou em favor da maioria da população. Então, eu acho que, é claro, o fato que o Bolsonaro está em decadência de popularidade e que a gente tem uma esperança forte de recomposição de um governo de centro-esquerda, isso nos permite respirar. Mas, assim, a gente vai ter momentos ainda muito difíceis pela frente, porque o estrago que fizeram no Brasil nesses 5 anos foi muito, muito grande. Tempos difíceis. Professor Luiz Felipe, muito bom conversar com você. Deixa eu dar o serviço para quem quiser acompanhar. Olha, o curso O Colapso da Democracia no Brasil, 5 anos após o golpe, acontece hoje, dia 24 e 31. 3 quartas agora na sequência, então. 7h30 da noite. Os links, olha, você encontra nas redes da Expressão Popular e Fundação Rosa Luxemburgo. Então, é só entrar no YouTube, joga lá, ou Expressão Popular, ou Fundação Rosa Luxemburgo. O Facebook também do MST vai estar transmitindo, então se você quiser entrar pelo Facebook também dá. Daí você consegue, enfim, acessar e acompanhar o curso O Colapso da Democracia no Brasil, 5 anos após o golpe, com o cientista Luiz Felipe Miguel, professor da UNB. Professor, um prazer te receber, viu? Agora, a hora que você entrou aqui, que eu lembrei que a gente já conversou outras vezes, inclusive, e é sempre muito bom te receber, viu? Uma boa tarde para você e sucesso no curso.